Fala pessoal, vamos dar sequência ao nosso curso de cálculo 1, tá? E aí hoje a gente vai falar de fatoração de expressões algébricas, tá bom? Lembrando que nas aulas anteriores a gente já tinha passado sobre como encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica. Hoje a gente vai começar a entrar na questão de fatoração de expressões algébricas. Bom, nosso primeiro tipo de fatoração. O que vem ser a fatoração? Fatoração nada mais é do que uma simplificação. A gente está tentando simplificar as expressões algébricas da forma mais simplificada possível. Tá? Da forma mais reduzida possível. É o nosso objetivo. Bom, quando a gente fala de fatoração. E, no caso, a gente vai ter várias formas de enxergar essas expressões. Tá? E a primeira delas pode ser entendido como a expressão fator comum, tá? Nossa primeira, o fator comum. Bom, e o que vem a ser ela? O que vem a ser ela? No caso, essa fatoração por fator comum, o que a gente tenta fazer? Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber, tá? Nessa nossa primeira alternativa, bom, é o que? Nesse caso, tá? Nesse caso, o que tem de comum nesses três monômios? Nesses três termos dessas somas, tá? E o que tem de fator comum nesse caso, tá? É a nossa letra A, né? A nossa letra A. E aí a gente vai aplicar a propriedade distributiva, tá bom? A propriedade distributiva, tá? Que é o quê? Isolar esse termo A, tá? E ele vai ser multiplicado, tá bom? Multiplicado, tá? Pelo parênteses da soma dos termos que não são comuns, tá? Que no nosso caso é o A, o Y e o Z. Bom, pessoal? Então, no caso, por exemplo, se a gente tiver, tá? Bom, uma multiplicação, tá? Um fator comum. 2,x, tá? Mais 2y mais 2z, tá? O que a gente tem que fazer aqui no caso? O que é o nosso fator comum? Bom, o nosso fator comum, nesse caso, é o 2. Bom? E o que ele vai multiplicar? Ele vai multiplicar os termos que não são comuns, tá? A soma deles. Caso x, y, z. X, y, z. Beleza, pessoal? Bom, e aí no caso, olha só, percebam que a gente distribuir esses termos nessas multiplicações, se a gente fizer essa distribuição, bom, o que a gente vai ter? Bom, 2 vezes x, 2x, tá? Mais 2 vezes y, 2y, bom? 2 vezes z, 2z. Beleza, pessoal? 2z. Bom, então a gente percebe o quê? A gente percebe que tem uma equivalência, né? Tem uma equivalência entre esses termos. E aí percebam que esse termo aqui ele é mais simplificado, tá? E olha só, aqui se a gente tivesse um 2, se fosse uma divisão por 2, tá? A gente não consegue eliminar, tá bom? A gente não consegue eliminar esses 2. Tá bom? Só que olha só nesse caso aqui, tá? Nesse outro caso aqui, que é mais simplificado, tá bom? Se tiver uma divisão por 2, tá? A gente consegue eliminar esses 2 aqui, tá bom? A gente consegue eliminar. E aí a gente só ia ficar com uma soma. Ia ficar com uma soma. Bom, então a gente começa a ter esses jogos aí com esses fatores comuns, tá? Nesse nosso segundo caso, bom, o que eu quis mostrar para vocês? Bom, o fator comum aqui, ele não mais é um termo. Ele não é mais o termo A somente. Ele passa a ser o termo AX. Não é verdade? Ele passa a ser o termo AX. Bom,
E aí a gente vai isolar esse termo AX, tá? Então, no caso, por exemplo, eu estou falando que se eu tiver um 2x ao quadrado, tá bom? Mais 2xy, tá? Isso vai ser igual ao quê? Esse aqui foi o nosso primeiro caso, tá? Esse aqui é o nosso caso 2, tá? Isso vai ser igual ao quê? O que é o termo comum aqui? 2x, né, pessoal? 2x. Então, a gente vai isolar esse termo, 2x, tá? E multiplica o quê? 2x vezes 2x. Para eu ter 2x ao quadrado, vai ser x, né? 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Mas, para eu encontrar o 2xy, o que tem? 2x vezes y, né? 2x vezes y. E aí eu vou chegando nesse termo aqui. Vamos ver lá? A gente aplica a nossa propriedade distributiva, não é verdade? Aplica a nossa propriedade distributiva. Bom, o que a gente tem? A gente tem 2x ao quadrado mais 2xy. Bom, pessoal? Bom? Então, a ideia é essa, tá? A ideia é exatamente essa. Bom, a gente pode ter outros casos? Pode ter outros casos, tá? As aplicações são diversas, tá bom? Se eu tiver, por exemplo, 4x, tá bom? 4x mais 4xy, tá? 4xy. Isso é igual ao que, pessoal? O que é o termo comum aqui entre os dois? O termo comum aqui passa a ser o 4x, tá? 4x. Bom, o que a gente tem que fazer? Vamos isolar o 4x, tá? Vamos isolar o 4x. Para a gente chegar a esse primeiro termo, o que eu tenho que ter? Bom, o único algarismo que me permite chegar, eu fazer uma multiplicação e chegar ao mesmo termo, é o 1, né, pessoal? É o 1. Então, o que eu tenho? 4x vezes 1 vai nos dar 4x. Mais 4x, o que eu tenho que fazer para chegar no segundo termo? Bom, ficar só pelo que sobrou, né? 4x vezes y, né, pessoal? Bom, e aí se a gente fizer essa multiplicação, tá? A gente fizer essa aqui, a gente vai ver o que a gente chega no mesmo lugar, tá? 4x vezes 1, 4x, tá? 4x vezes y, 4y. Beleza, pessoal? A ideia de faturação a ideia de faturação por fator comum é exatamente essa, tá? Bom, e aí dando sequência, tá? Dando sequência, o que a gente tem? Bom, a gente tem também por agrupamento, tá? Por agrupamento, que é este nosso segundo caso aí, tá? É o nosso segundo caso. Bom, é o nosso segundo caso. Bom, e aí vamos lá e vamos tentar perceber como que isso vai funcionar. No caso, como vai funcionar esse segundo termo, tá? O que a gente tem que perceber? A gente tem que perceber que a gente tem diversos fatores comuns, tá? A gente tem mais de um fator comum, bom? E a gente vai fazendo esse isolamento, tá? A gente vai fazendo esse isolamento, bom? Então percebam que acontece mais ou menos o seguinte, tá? Eu tenho um 2 que multiplica x, tá? Mais 3 que multiplica x, mais 2 que multiplica y, mais 3 que multiplica y. Tá bom? Bom, e aí o que a gente tem que perceber? Bom, vamos isolar o quê? Vamos isolar nossas partes literais primeiro. Tá? Vamos isolar o x e vamos isolar o y por fator comum. Por fator comum. Bom? Por fator comum. O que isso vai ser igual? Bom, isso aí, pessoal, vai ser igual ao quê? Vai ser igual isolando aqui, tá? Eu vou isolar o x, tá bom? Eu vou isolar o x e vai ficar o quê? Ele vai multiplicar o quê aqui nesse caso? 2 mais 3. 2 mais 3. Bom,
Isso continua uma somando, né? Continua uma soma. Vou isolar o y agora. Isolei o y, tá bom? E ele multiplica o quê? Bom, y vezes 2, né? Y vezes 2 e mais y vezes 3. Y vezes 2, 2y, mais y vezes 3, 3y. Volto para o mesmo lugar. 2 vezes x, 2x. Mais x vezes 3, 3x. A gente volta para esse lugar aqui. Então, são equivalentes, tá? Bom, e isso é igual ao quê? Vamos continuar o nosso cálculo. Percebam agora, pessoal. Olha o que eu tenho de fator comum aqui nessa soma. Meu fator comum, ele passa a ser essa parte numérica aqui. Toda ela, tá? Toda ela. Toda essa parte numérica. E aí a gente vai isolar ela, tá? Vamos isolar ela, que é o quê? 2 mais 3. Bom, vamos isolar ela. Bom, a gente está isolando ela aqui, tá? Para eu voltar para essa parcela aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar esse 2 mais 3 vezes o x, tá? Mais 2 mais 3 vezes o y. Beleza, pessoal? É exatamente isso aí, por agrupamento, tá? Por agrupamento. Então, se a gente conseguir identificar, tá, fatores comuns por agrupamento de toda essa soma, a gente pode simplificar dessa forma aqui. Bom? Dessa forma, tá? E aí percebam que se a gente fizer a distributiva, tá? 2 vezes o x, tá? 2 vezes o y, beleza, pessoal? E depois fizer 3 vezes o x e 3 vezes o y, nós vamos voltar no mesmo lugar, tá? Vamos ver que funciona? 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes y, 2y, tá? Fizemos desse termo aqui. Vamos fazer agora o segundo termo do 3. Mais 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes y, 3y, tá bom? Olha onde a gente voltou, pessoal. Olha onde a gente voltou. Voltamos para o mesmo lugar, tá? Voltamos para o mesmo lugar. Só está ordenado de uma forma diferente. Mas é a mesma coisa. Da mesma forma, isso vai ser a mesma coisa. Beleza, pessoal? Beleza? E agora a gente entra num assunto bem interessante, tá? Interessante, tá? A gente vai entrar na ideia da soma, né, pessoal? E a gente vai entrar na ideia dos produtos notáveis, tá bom? São os produtos, tá? De polinômios. Produtos notáveis nada mais são que uma multiplicação de polinômios, né? De alguns muito importantes, tá? O primeiro deles é o quadrado da soma, tá bom? O quadrado da soma. Bom, o que vem a ser o quadrado da soma? Tá? O quadrado da soma nada mais é, tá, do que a gente tem uma soma e a gente tem um quadrado dessa soma. Bom, a gente tem um quadrado dessa soma. Tá? E aí percebam que essas duas coisas são equivalentes. Bom, essas duas coisas são equivalentes. Por quê? Vamos resolver esse quadrado da soma. Tá? Quadrado da soma. O que a gente tem inicialmente? A gente tem o quê? X mais y ao quadrado, tá, pessoal? X mais y ao quadrado. Bom, isso vai ser igual ao quê? Se a gente tiver x ao quadrado, o quê? Isso é x e multiplica x, tá? Então, se a gente tem a mais b ao quadrado, tá? Isso vai ser o quê? A mais b e multiplica a mais b. Tá? Então, a gente tem que fazer exatamente, aplicar essa propriedade de potenciação, tá? Vai ser x mais y e multiplica x mais y. Beleza, pessoal? Ora,
Percebam o que a gente tem ali. A gente tem um agrupamento, né, pessoal? Vamos fazer a nossa distributiva agora, tá? Distributivo, que é o quê? X vezes X, tá? X vezes Y. E também Y vezes X, tá? E Y vezes Y. Bom, pessoal? Bom, então isso vai ser igual ao quê? Nosso primeiro termo, multiplicando X, tá? Vai ficar o quê? X vezes X, X ao quadrado, tá? Mais X vezes Y, XY, tá? Por sua vez, Y vezes X, XY, tá? Y vezes X, XY ou YX. A ordem do produto não altera o resultado, tá? Mais Y vezes Y. Tá o quê? Y ao quadrado. Beleza, pessoal? Bom, vamos somar os iguais, tá? Percebam, de igual que a gente só tem o XY, tá? A gente só tem o XY. Então, isso vai ser igual que? Vai ser igual a X ao quadrado, mais, fazendo essa soma desses dois termos iguais, tá? Uma laranja mais uma laranja dá 2 laranjas. Então, 2xy, tá? 2xy mais y ao quadrado. Beleza, pessoal? Beleza? Então, a gente tem exatamente essa equivalência aqui, tá? Percebam essa equivalência do quadrado da soma. A gente vê ele em diversas ocasiões, tá? Em diversas ocasiões. E aí percebam que se a gente chegar nesse ponto aqui, a gente vai ter esse, tá? Então, se a gente tiver algo do tipo, tá? Por exemplo, 2x mais y ao quadrado, tá? O que vai ser isso? Vamos aplicar a nossa propriedade aqui, do quadrado da soma. Isso é o quê? Quadrado do primeiro termo, tá? 2x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais quadrado do segundo termo. Bom? Quadrado do segundo termo. Ora, resolvendo isso, vai ser igual a quê? 2x ao quadrado, 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Mais 2 vezes 2, 4. Continua a nossa multiplicação. 4xy mais y ao quadrado. Beleza, pessoal? Uma aplicação do nosso produto notável, tá? Quadrado da soma. Beleza? Bom, o que a gente tem também, pessoal? A gente tem também quadrado da diferença, tá? Quadrado da diferença. Bom, quadrado da diferença. Bom, no quadrado da diferença, pessoal, o que a gente tem? Tá? O quadrado da diferença, ele nada mais é do que a elevação, tá? De uma subtração de dois polinômios. Bom, de uma subtração de dois polinômios. Então, a gente tem uma potência segunda, de ordem 2, de uma subtração de dois polinômios. Bom, e aí, pessoal, o que vem a ser isso? Tá? Para resolver esse nosso segundo caso aí, tá? A gente tem que a gente faz a mesma coisa, bom? A gente faz a mesma coisa do que a gente fez no quadrado da soma, bom? E aí, o que vem a ser isso, pessoal? Bom, o que vem a ser isso? Bom, isso é a mesma coisa, tá? E, por exemplo, se a gente tiver x menos y ao quadrado, bom, ao quadrado, isso vai ser igual ao quê? Bom, vai ser igual a x menos y que multiplica x menos y. Tá? E aí, aplicando nossa propriedade distributiva, bom, o que a gente vai ter, pessoal? A gente vai voltar para o mesmo lugar.
a gente retorna para o mesmo lugar. Bom? Então, é a mesma coisa, por exemplo, se a gente fizer x vezes x, x dado, tá? Esse é bom que x vezes x é positivo. Agora, x vezes menos xy vai dar o quê? Menos xy, tá? Por sua vez, menos y vezes x vai dar o quê? Menos xy, tá? Por sua vez, menos y vezes menos y vai dar o quê? Mais y quadrado, tá? Mais y quadrado. Bom, somando os termos iguais, tá? Somando os termos iguais, o que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Bom, pessoal, exatamente essa a ideia, tá? Exatamente essa a ideia. E aí a gente vai ter diversos outros. Bom, porém, a gente vai terminar esses produtos notáveis na próxima, essa fatoração de funções algébricas na próxima aula. Tá? Muito obrigado.